Até aqui, ficou claro para você o que eu quis passar em relação, mais ou menos, sobre esse primeiro slide, porque o outro foi mais apresentação minha, que para a gente tem que saber a conexão da nossa história, a clareza que a gente quer, né, o objetivo, por que eu decidi escrever esse livro, que isso é muito importante a partir de agora, que a gente vai começar a contar a história. O público pode ficar tranquilo, o público a gente vai conversando no decorrer das nossas reuniões. A estrutura inicial, como fazer e criar o hábito da escrita. Lívia, o mais desafiador que eu vejo nos meus mentorados falar é o hábito da escrita. Porque tudo na vida da gente tem que ser um hábito. A gente tem que fazer com que se torne um hábito. Desde o acordar até toda a rotina que a gente faz, a gente transforma em um hábito. E a escrita desse livro também, para quem decidir escrever, porque tudo é uma decisão, tem que se tornar um hábito. Hoje eu não estou com preguiça, não estou animado. É importante, nesse primeiro momento, tirar todo dia, nem que for 15 minutinhos, e escrever. Mas eu não gosto de escrever. Hoje nós temos o chat GPT, vai lá e grava, ou você grava no seu celular, tem várias formas de escrever. E aí, para começar a colocar a ideia no papel. Mas eu não sei como fazer, eu acho que está errado. Não importa, eu quero só que escreva o que está vindo na mente, nesse primeiro momento, para depois a gente estruturar da melhor forma o que vocês vão escrever. Mas não se prenda ainda que eu vou passar mais coisas aqui para vocês sobre a forma de escrever o livro. Então, escrevendo com intenção e propósito, porque nós temos uma intenção, todos nós, ninguém faz nada nessa vida sem intenção. Então, qual a intenção de escrever o livro? As suas palavras podem curar outras pessoas. O que você vai escrever pode ajudar a dar esperança a outras pessoas. Então, eu quero que vocês, quando pensarem na escrita, quando começarem a escrever, eu quero que você pense no livro, nesse livro que você está escrevendo, no capítulo, no caso nosso, o que vai ser capítulos. Então, esse livro, que ele não seja apenas para você, mas que quem lê esse livro, você vai poder ajudar, está transbordando na vida dessa pessoa. Porque a nossa história, ela não aconteceu por um acaso. Ela acontece por quê? Para a gente transformar outras vidas. Por mais desafiadora que seja a nossa história, cada um aqui tem sua história, cada um passou por um desafio. E esse desafio não foi para deixar a gente menor, muito pelo contrário, foi para fortalecer a gente ainda mais, para sermos quem Deus quer que a gente seja aqui nesse mundo. Então, às vezes, tem gente que fala assim, eu não queria contar minha história foi tão ruim. Mas, às vezes, hoje você está num estágio tão legal, que quando você olha lá para a sua história e começa a contar a história é um processo de autocura também. Você colocar no papel. Eu vi pacientes, clientes meus, falando assim, Lívia, como foi para mim edificador poder colocar a minha história no papel e como me curou, porque ajuda. Quem quiser contar a autobiografia, né? Isso eu estou falando assim, fique à vontade que eu vou ajudar vocês. Eu quero contar só um momento ali, alguma coisa da minha história, só aquele episódio, não tem problema, pode ser só aquele episódio, aquela história que aconteceu. Eu quero fazer só poemas, não sei o quê. Aí a gente vai definir, porque aí tem que ter uma estrutura para o livro ficar uma história homogênea, onde que cada um vai lendo ali e vai servindo para o outro. Isso a gente depois eu posso reunir junto com os líderes qual é o foco deste livro, porque eu nem cheguei a conversar com os líderes do Five para ver qual é o foco do livro. Eu só falei mais sobre ajudar a fazer essa mentoria para que vocês possam escrever. Se o foco for contar histórias de superação, de autoajuda para outra pessoa, se é para cada um colocar um poema, então isso aí a gente vai decidir depois e a gente repassa para vocês. Mas eu só quero que nesse momento trazer clareza que escrever não é difícil. Escrever é muito fácil. Eu quero que vocês lembrem, não é na época que vocês estavam na escola que tinha que fazer redação. Eu lembro que eu adorava escrever. Eu acho que Deus já tinha um propósito. A minha redação era uma das maiores que a professora tinha que ler. E eu não entendia por quê. A professora, isso eu sempre gostava. Eu me perdia escrevendo as redações. Hoje eu entendo por quê. Eu gostava tanto de escrever, né? Porque no futuro Deus tinha algo, né, um propósito para mim que também era escrever. E
vocês também passaram por isso, mesmo que eu achava que eu escrever ali não era nenhum motivo. Às vezes, alguma coisa ali, vocês tinham que escrever. Todos nós fizemos redação durante a nossa jornada escolar. Então, não é algo tão desafiador, não. E é muito libertador, é maravilhoso escrever. E eu sei que vocês vão ter esse hábito daqui a pouquinho, de todo dia querer escrever um pouquinho, daqui a pouquinho o livro de vocês vão ser livro solo. Então, vou falar um pouquinho aqui. Então, vamos juntos nessa jornada, né? Escrever o livro da sua vida. Eu coloquei o livro da sua vida porque, às vezes, eu tenho esse slide aqui, eu coloco também para os meus mentorados, mas, como eu falei anterior, podemos definir isso junto com todos os líderes do Five, qual a jornada que querem contar o livro, que seja a história do livro. Então, se for um livro que vai falar sobre a vida, sobre a história de cada um, a gente vai entrar num processo de autoconhecimento. Então, a gente vai ter que entrar em camadas mais profundas. Então, a gente vai ter que rever algumas histórias que aconteceram na nossa vida e algumas coisas que aconteceu. E por que isso é legal? Esse livro da vida, como eu falei lá atrás, ele é um processo de cura. Você começa a entender que tudo que você passou não foi por um acaso, porque tinha uma jornada ali que você tinha que enfrentar e tinha um processo, né, de cura e transformar esse processo em um propósito, que vai ser as palavras, que vai ser o livro, vai ser o capítulo que você vai escrever. E por que escrever um livro é importante? Porque nós vamos deixar o nosso legado. Eu vejo as pessoas, quando ela lê o livro, falam assim, nossa, quando eu li aquele livro transformou minha vida. Muitos de vocês também já pegaram algum livro e falaram assim, nossa, eu li aquele livro, ele me ajudou e deu um insight. Às vezes é só livro de histórias mesmo, de coautores, não importa. Às vezes uma história ali do coautor conectou com aquela outra pessoa, que vira uma chave ali, que a pessoa entende aquilo ali como uma mudança de vida. Então, se for um livro de autoajuda, no caso, que será um livro das nossas histórias, vocês vão ver quanta mudança vai acontecer na vida de vocês, só de botar no papel e de começar. Lívia, por onde eu começo? Que é uma das perguntas que mais os meus mentorados fazem para mim. Começa pelo início. Começa lá pelo início da história. Mas qual que é o início da história? Tô jogando aqui que se a gente resolver contar a nossa história, tá, gente? Ai, mas eu não lembro toda a minha história. Na onde que a gente vai buscar? Na fonte. Quem são as fontes? Os nossos pais, as pessoas com as quais a gente conviveu, coisas que a gente não lembra. Vai anotando, vai fazendo checklist, ele vai pegando um papelzinho ou num bloco de nota de celular e vai anotando. Mãe, o que aconteceu na minha gestação? O que aconteceu? Vamos supor que alguém quer contar desde a gestação. O que aconteceu quando eu era criança? Aí lembra de um episódio que ele sentiu uma superação ali. Mãe, o que aconteceu naquela época mesmo? Pergunta. Perguntas são importantes, porque ela vai fazer com que essa sua história fica muito mais enriquecedora na hora que você vai transferir isso para colocar para o papel. Lívia, mas e a ordem? Agora não é momento de ordem, é momento de pesquisa, tá? Esse primeiro processo que nós temos que fazer é pesquisar. Mas como eu vou falar, como eu já vou fazer pesquisa, Lívia, se eu nem sei se a gente vai fazer livro de autoajuda? Depois eu vou reunir com os líderes do Five e aí eles vão botar no grupo de que vai ser. E aí, se for de autoajuda, eu acho muito legal. Eu já fiz 3 livros de coautoria, desses 8, 3 foram coautoria, e da coautoria foi eu escrevendo histórias da minha vida. Algumas, algum momento só, outros foi um momento maior, mas assim, foram livros de muita reflexão e traz muito, muito, muito aprendizado. Então, se o Five optar por esse livro, eu acho que vai ajudar muito mais também o propósito do Five, mas não quero aqui influenciar nada, tá, Tayane? Só estou sugerindo. Então, ajuda muito. Então, vamos lá para esse slide aqui. Então, vou deixar aqui mesmo. Antes de passar, eu quero ver com vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Pode levantar a mãozinha aí, pode abrir o microfone, pode falar. Eu estou aqui para tirar dúvida, para explicar para vocês. Pode tirar o microfone você e pode falar.
amigos de verdade, amigos verdadeiros, não sei se é amigos aí. Vamos lá, amigos. Tá aparecendo para mim só amigos, pode Boa falar. tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, é Roberta meu nome. Ah, sim. Seja bem-vinda, Roberta. Pode fazer a pergunta? Amigos Verdadeiros é um projeto que eu participo de combate à dependência química na igreja. Olha que lindo, parabéns. Então, eu gostaria de saber como que funciona, né, esse projeto e se é para escrever só a história da nossa vida, porque eu até comecei a escrever um livro sobre a história da vida do meu marido, sabe? Porque ele tem uma história de superação muito bonita também, que ele foi dependente químico durante 28 anos, né? Graças a Deus, hoje ele está 15 anos já recuperado. Ele é um conselheiro de independência química, né? Eu comecei a escrever a história dele, sabe? Sim. Mas posso mudar também, né? Mas escrever com você como que funciona esse projeto, se vai ser um livro individual, se nós vamos fazer juntas e como vai ser essa mentoria. Tá. Parte eu posso responder, depois o restante eu passo para a Tayane, se ela quiser complementar. Eu acredito que, pelo que eu entendi no propósito da reunião que eu estava participando, é um livro de coautoria onde todos que participam do Five, eu acredito que vai contar. A Tayane depois me corrige se eu estiver errada, tá? Mas se for uma história, um livro individual, aí, assim, fica até um pouco mais desafiador, porque você pode pegar toda a estrutura e fazer seu livro individual, mas aí eu comprometi a ajudar no livro do Five, Ah, tá. né, Tayane? E mais ou menos foi a ideia que eu propus, Então, é que eu me isso mesmo. O livro vai ser conjunto, né? E aí a gente só vai definir, né? Depois a Tícia, a Lívia, né? O Everton aí vão definir se vai ser nessa questão que a Lívia falou, se vai ser um livro de autoajuda, como que vai ser. Mas esse livro, né? Vai ser juntos. E aí você pode aproveitar a oportunidade aqui da estrutura que a Lívia está instruindo, você aplicar no seu. Mas assim, esse objetivo vai ser da gente fazer um livro juntos, né? Do Five mesmo, para a gente contar aí, ou vai, não sei como que vai ser ainda, mas vamos ser juntas. Olívia, boa tarde, obrigada aí pelo seu tempo, sua disponibilidade. Né? Como foi falado na reunião, qual que é a ideia para a turma aí? Cada um entender, né, todo esse transbordo aí da Lívia, do processo, né, de onde vem, como fazer, e cada um gerar, né, esse sentimento aí no coração e ver o que de fato importa. Né? Porque o que o livro faz muitas vezes? Ele deixa muito distante, né, com as pessoas. Muitas vezes a Lívia comentou aí da facilidade dela, né, na escrita, desde a infância. Não foi o meu caso, Lívia. Né? Eu fiz 2 livros, um 2020 e um 2022, que foi o infantil. Um foi sobre identidade, foi meu primeiro. Eu nunca imaginei escrever um livro. Né? E esse segundo foi que eu fui em tempos de pandemia, né, fui estudar com a minha sobrinha e a avó dela escreve. E aí eu falei para ela assim, Alice, quando você vai escrever seu livro? Ela falou assim, eu nunca vou escrever um livro. Eu falei, como assim, né? A Dindinha, que sou eu, já escrevi, a sua avó escreve vários. E aí um dia que não teve um para-casa dela na escola, que eu estava ajudando no reforço com ela, ela falou assim que não ia ter o para-casa. Eu falei, então vamos fazer o livro. Por quê? Foi o gancho que eu peguei quando ela, né, abriu a boca para falar. Eu nunca vou escrever um livro. Então, aquele bloqueio ali, né, aquela resistência, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu nunca imaginei que eu pudesse escrever. Então, mesmo, né, que as pessoas hoje, elas se auto-intitulam, né, não ser boas na escrita, algo assim, a gente quer trazer isso para elas, essa possibilidade, estreitar, né, essa distância aí que existe, eu sou um autor, eu sou um escritor, entende? Porque hoje a gente lê o livro, né, o livro da vida, que é a palavra de Deus, ele é um livro escrito, né? Então a gente quer deixar isso próximo. A gente não tem esse projeto ainda, né, direcionado, como vai ser essa coautoria, mas o que eu queria trazer? Que as pessoas diminuíssem essa distância, né, de falar, eu não posso escrever.
eu não consigo. Como você mesmo falou na reunião, é sobre uma identidade, é sobre entender quem você é no Senhor, né? E a gente pode tudo com Ele, basta que a gente seja direcionado. Então, se eu tenho uma história, eu posso ressignificar essa história, mesmo que triste, para gerar vida e esperança no outro, por que não? Então, assim, inicialmente a gente pensou sobre esse livro, né, do Five, mas eu quero que cada um gere isso no seu coração, de forma individual. E, futuramente, a gente vai canalizar isso, né, para a melhor opção. Mas pense que você estaria escrevendo algo sobre a sua vida, inicialmente. Não exatamente um testemunho, mas qual é a mensagem que você carrega? Onde você foi transformado? Foi mesmo um testemunho ou você quer gerar uma informação para aquelas outras pessoas, né? Para depois a gente definir o que nós vamos fazer com isso. Depois a gente vai fazer uma coleta, ver qual é a ideia de cada um, né? Igual a Amigos Verdadeiros perguntou, é sobre uma situação específica. Né? Então, a gente vai colher esses dados, a gente pode passar um forms, entender qual é a demanda, vamos falar assim, qual é a história, qual é a necessidade, para que depois a gente desenhe isso, né, de forma aí única, compilada aí para um único livro. Mas pense que cada um pode fazer o seu. Né? Inicialmente, a Lívia está aqui transbordando em relação ao Five, mas ela pode dar dicas depois, ou a própria mentoria dela, sobre como continuar esse processo, né? Mas vamos absorver ao máximo aí tudo que vocês podem. Obrigada, Lívia. Isso. E aproveitando aí, por nada, minha linda, aproveitando, igual você acabou de falar, eu também não tinha nem noção de escrever um livro. Eu sempre gostava de escrever redação na escola, mas eu não tinha. Depois tem um tempo que a gente não escreve mais redação. Eu lembro muito na segunda, terceira série. Então, lá com os 8 anos, né? E eu cresci, nunca fui para o lado da escrita para escrever. Só lembro que eu gostava de escrever muito no trabalho, mas nada de livro nunca passou na minha cabeça. Até um dia eu acordei de madrugada e Deus falou assim: é para você escrever um livro. Aí eu falei: como assim escrever um livro? Eu nunca nem pensei, nem passou na minha cabeça. E ele falou assim: eu quero que você deixe o seu legado. E foi aonde que eu comecei a escrever. Eu falei: se o senhor está falando para eu escrever, o senhor vai me ajudar a escrever. Então, eu estou aqui para obedecer. E comecei a escrever meu livro. E nisso eu fui convidada, a partir do momento que eu comecei, e vocês vão perceber isso também, quem vai começar a escrever o livro. Às vezes você vai começar a receber convite também para escrever outros livros, porque aconteceu isso comigo. Aí eu comecei a escrever meu livro, e aí eu fui convidada para escrever um outro livro, e aí, sucessivo, foi aparecendo outros convites na minha vida e o livro continuou sendo uma consequência do meu trabalho, mas não passou na minha cabeça, eu quero ser uma escritora, eu vou me tornar uma escritora. Foi uma conversa de Deus comigo, né? Essa ordem, né? Vamos pensar assim, porque se fosse por mim, eu acredito que eu nunca tinha escrito um livro. Mas Deus falou: eu quero que você escreva um livro e deixe o seu legado. E eu obedeci. Então, acredito que todas nós aqui, se sentiu no coração, já é um pedido de Deus. Então, que a gente se deixa escrever mesmo. Não fica preocupado, se eu estou escrevendo bonito, se eu estou escrevendo errado, se eu estou... Não, vocês têm uma mentoria, vocês têm eu aqui para te ajudar. Eu posso estar orientando o caminho, melhor maneira de estar escrevendo. E hoje em dia também, hoje nós temos o chat, na minha época nem existia chat, GPT. Hoje você pega a sua história, coloca e ele ainda melhora a sua história e fica a coisa mais linda. Esse último livro meu foi o único livro que eu usei o chat GPT. Lógico, eu escrevi a história e só pedi para ele melhorar o texto e ele fez toda a melhoria. Então, assim, hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa que vai auxiliar. Ixi, desculpa, não deixei gravar. Não gravei. Vou fazer assim, a próxima eu gravo, tá bom? Alguém está gravando? Beleza, se você está gravando. Desculpa, gente, eu não gravei não, podia ter deixado aqui. Aí o que acontece? Não precisa ficar, eu não sei por onde começar. Tem eu aqui, tem a outra escritora, a Tiziane, né? Tassiane, né? Tiziana, que para mim tá pagando o início do seu nome aqui com Five, misturou, não estou conseguindo ler. Aí, mas ela também é escritora e nós estamos aqui para apoiar, ajudar. Não precisa deixar algum momento o medo, a insegurança invadir. A gente sabe, nós somos cristãs.
sabe, cristãos, né? Porque tem homem também aqui, senão daqui a pouco ele vai me corrigir. Nós somos cristãos e Deus vai nos guiar. Só permita que Deus vai guiando a gente com os pensamentos para escrever a melhor história, e com fé em Deus esse livro também vai ser um best-seller. Não fica se cobrando nada, não. Só se permita, só seja obediente. E as palavras vão vir, os pensamentos vão vir, e você vai contar a sua melhor história, que eu acredito que muitos de vocês que nunca escreveu vão se surpreender de forma privada no canal do YouTube. Não entendi, daqui a pouquinho eu leio. Se vocês vão se surpreender com a história de vocês. Vocês vão falar assim, eu não imaginava que a minha história, por tudo que eu passei, aonde eu estou hoje, aonde que eu cheguei. É cura mesmo, gente. Quando eu falei no slide ali, é cura que a gente passa a ter. Quando a gente entra no nosso íntimo, no nosso passado. Mas a história, depois a gente vai definir, se for uma história pessoal, que a gente busque trazer essa história como uma história de superação, não com vitimismo, mas de história que as pessoas leiam e olhem, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Nossa, eu passei por isso, porque esses livros, quando a gente está escrevendo, é para mostrar isso para as outras pessoas, não é para ficar só no vitimismo, eu sofri isso, sofri aquilo outro, e aí, ok, minha linda. Beleza. Desculpa, no outro eu deixo eu gravando para vocês. Mas aí, depois, qualquer dúvida que tiverem, podem estar me perguntando no outro também. Eu vou estar aqui contribuindo e a gente deixa uma coisa bem bonitinha. E aí, a gente vai, cada um aqui vai conectar. A minha história conecta com a pessoa, a história da Tayane vai conectar, da Poliane. Daqui a pouquinho eu vou dar a vez para você, tá? Poliane, que eu vi que você levantou a mão aqui, desculpa. Então, cada um vai conectar. Por isso que é legal a história de um livro de coautoria, porque às vezes alguém pode ler aquela história e não vai conectar com ela, mas quando vê ali da Poliane, nossa, parece que é a minha história que ela transcreveu aqui para o livro. Então, para a gente trazer nesse sentido de superação, de inspiração, para motivar outras pessoas, que a gente conseguiu e que elas também é possível de conseguir, e para que não pare de olhar para aquelas dores, daquele sofrimento, porque tudo que a gente passou só foi aprendizado. Que é quando a gente olha assim, eu falo, se eu contar a minha história aqui para vocês do início, vocês vão chorar. Só que eu não vejo nada como um choro, só vejo isso tudo como um aprendizado que Deus me permitiu a ter para que eu chegasse aonde eu estou e para que eu pudesse ajudar muitas pessoas. Que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu hoje talvez eu nem estaria aqui contando, ajudando, conversando com vocês neste momento. Então, é nesse sentido que nós queremos, que eu acredito que todo mundo do Five, o interesse é esse, de histórias de superação mesmo, mostrar para as pessoas que nós conseguimos e que elas também, que vão ler, os leitores desse livro, também vão conseguir vencer olhando pelas nossas histórias. Poliane, pode falar, minha linda, me desculpa. Você tinha uma pergunta. Em você. É só uma sugestão que eu quero dar. A gente poderia fazer um grupo, né? Só nós que estamos com esse mesmo objetivo, porque lá a gente, é igual a Tiziana falou, pode colocar o Forms lá. Quando a gente tiver que discutir alguma coisa relacionada só ao livro, a gente faz assim, direcionado nesse grupo. Alguém que prazos, custos. Eu acho que a gente tendo um grupo de WhatsApp direcionado vai ser muito bom. É só uma sugestão. Eu acho ótimo, muito obrigada, Poliane, pela sugestão. Até sugiro que a Tayane faça esse favor para mim de criar esse grupo, né? Para nós, que todos nós estamos envolvidos nesse projeto. E aí a gente vai colocando tudo lá e deixar, quem quiser, bota só o link do grupo, para quem quiser participar, entra nesse link, porque eu só mando o link das nossas reuniões nesse grupo, não precisa mandar no geral. E sempre está comunicando, se alguém quiser, né, participar, entre, mas é legal que já se manifesta para não deixar entrar no último, porque a gente vai definir ações, vai definir metas, né, para a pessoa não chegar no último momento, na hora que está quase na hora da publicação, querer participar e pode atrasar o nosso processo da escrita, né? Então, que as pessoas se manifestem logo, né, no projeto.
E aí a gente Lívia, faz outra coisa, eu acompanhamento. coloquei lá nas mensagens, eu não sei se você viu, quando a gente tiver esse grupo e você puder mandar esses slides, claro, se você tiver, se você tiver essa liberdade, porque aqueles primeiros slides lá abre bastante a mente da gente quando a gente começa a escrever aquilo que você falou, né? Aqueles tópicos que você falou lá é muito importante para na hora que a gente está escrevendo, a gente está recapitulando, porque eu nunca trabalhei na escrita de um livro, mas eu na Igreja Videira aqui de Goiânia, eu pego os livros dos pastores antes do chat GPT, pegava ele e transcrevia, eu melhorava o texto, agora eles não precisam mais do meu trabalho, né? Mas eu fiz um ainda agora, final de 2024, eu ainda peguei o livro de dois pastores e li ele, fiz recorte, fiz, né, uma melhor organização, escrever mesmo, meu nunca não. Mas por isso que eu falei para você que esses slides vão ajudar bastante. Sim, tranquilo. A hora que o grupo estiver prontinho, eu prometo colocar esse mesmo slide que eu estou apresentando aqui para vocês dentro do grupo, para vocês usarem também como, né, trazendo essas memórias para ajudar na hora da escrita. Todas as aulas que também a gente gravar, a gente também posta lá no grupo, para quem não assistiu, não pôde assistir, porque às vezes vai acontecer encontros que alguém não vai poder participar, né? Que também possa assistir e para saber o andamento que está. Então, acredito que esse grupo vai ajudar muito a gente nesse processo, e o mais importante que a gente tem que ter na escrita de um livro é a disciplina. A disciplina, a determinação, a disciplina e a resiliência, que eu acho que vai mais na frente do que a motivação, porque tem dia que não vai estar à vontade, não, a gente não tem vontade de escrever. Eu mesmo que escrevo, tem dia que eu não estou com vontade de escrever, o dia que me dá vontade, eu vou lá e escrevo. Mas quando a gente tem um grupo que é coautoria, a gente tem que ter meta. Para tudo na nossa vida, a gente tem que ter meta. Mesmo se for um livro solo, que é aqui, acredito que muitos que vão continuar escrevendo depois, a gente tem que ter meta. Eu vou escrever quando que eu vou terminar, o que eu vou fazer, quantas horas por dia que eu vou dedicar, quantos minutos por dia, porque é só assim que as coisas funcionam e a gente tem que estar nesse movimento, fazendo algo, né? Tem alguém entrando aqui, Anderson. E podem fazer mais perguntas se vocês quiserem agora, para a gente, as dúvidas, porque esse é o primeiro momento da gente se conhecer, tirar dúvidas, porque na próxima aula eu já vou entrar mais com conteúdo mesmo, para a gente já colocar em prática a nossa escrita. Aqui eu já falei um pouquinho só de algumas coisas que vocês já podem fazer, mas a gente precisa determinar, junto com todos os líderes, como vai ser o livro, se vai ser de autoajuda ou não, tá? Olívia, sobre editora, você é editora ou você faz parte só do processo de produção mesmo? Eu faço parte do processo da produção do livro. Aí, até sugiro você, se eu tenho a minha editora, eu tenho 2 editoras que eu trabalho, eu tenho pessoas que eu conheço, que é dona de uma editora, que não sei se vocês conhecem, que é a Gisele Suardi, que aí do Brasil, mas hoje ela mora aqui, então eu tenho contato com ela, eu já até entrei em contato para fazer orçamento. É importante a gente pegar uns 3 orçamentos para que a gente possa já ter a ideia de quantas pessoas, a gente só vai conseguir isso depois que a gente tiver a quantidade de pessoas, tudo certinho, que vai escrever o livro, para passar uma média, para eles passarem um preço para a gente distribuir aqui. Eu, por exemplo, eu participei de um livro agora, foi super barato, o último livro que eu escrevi, eu paguei $180, foi em coautoria, aqui nos Estados Unidos. Mas eu não vou indicar essa editora que fez o livro. Eu não gostei do posicionamento dela, como que ela entregou o projeto. Então, assim, eu não vou indicar ela para fazer um projeto grandioso desse, lindo, que todo mundo está aqui se dedicando. Mas eu tenho empresas no Brasil, que são editoras daí, que elas são boas e são de referência. Mas se vocês tiverem alguém também que vocês conhecem, também possam, que a gente se junta e decida você. Eu deixo pela liderança do Five essa parte de indicação. Eu posso indicar, mas eu sei conduzir o processo até o fim também com a editora. Isso aí eu sei do início até o processo final ajudar, mas se vocês tiverem algum aqui que vocês queiram indicar para a gente fazer os orçamentos e apresentar de qualidade, né? Porque tem editoras que querem quantidade, né? E não querem qualidade. Então, fica aberto, né?
Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então tá. Para essa semana, até a próxima semana, a gente depois pode colocar isso no grupo. Esses horários que eu postei, para mim é mais tranquilo, final de semana, às 3 horas daí do Brasil, entre 2 e 3 horas, para mim fica mais tranquilo aqui, se vocês concordarem, ou às 10 horas da manhã. Podem fazer depois, a Tayane, uma enquete, né? Se mantém esses horários para a gente reunir a cada semana ou a cada 15 dias, para eu estar passando as orientações aqui. Muitas orientações também eu posso estar jogando no grupo para que as pessoas. Esse projeto vai ter custo da gráfica, comigo não, tá, gente? Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Aqui eu estou fazendo para Deus e para vocês, tá? Então, só estou fazendo por amor mesmo, que eu quero que todos vocês escrevam um livro. Agora, a parte da gráfica, ela tem a editora, no caso, ela tem um custo, ela não faz, a não ser que vocês consigam um patrocinador aí bom no Brasil que possa patrocinar esse livro gratuitamente, mas se conseguir, é Deus mesmo tomando conta, né? Que a gente não pode falar que é impossível, né? Quem sabe tem alguma editora que queira fazer o livro aí gratuitamente, nem que não seja uma parte. Ela tem umas editoras que trabalham com. Elas recebem uma porcentagem da venda também, mas isso aí eu vou deixar com a liderança do Five, para definir essa parte da editora. Eu indico as editoras também que eu trabalho, e vocês negociam essa parte aí. Pode ser? Eu não quero tomar partido de valores com vocês, não. E aí a gente só traz os valores aqui. É igual eu estou te falando. Aí no Brasil já. Aqui, o último livro que a pessoa. Por nada, quem está saindo aí, foi um prazer. E o que acontece? Tem uma editora aí no Brasil que ela fica em Alphaville, que eu tenho um contato com ele também. Da última vez ele me cobrou entre 15 mil reais para fazer um livro aí. Aqui eu paguei 180 dólares. Então, se você multiplicar vamos por 200 vezes 6, 2 vezes 6 vai dar mais ou menos 1.000 e pouco reais. Então, foi muito mais em conta de coautoria. Assim, mas aí tem vários preços, aí tem preços, né? Tem a editora Anjo. Se vocês quiserem, eu também posso pedir, mas aí quando eu já peço para ela, eu já tenho que passar todas as informações. O que é o livro, né? Quantas pessoas vão escrever, então isso aí a gente tem que ser mais para frente, que é a editora Anjo, que é uma das que publica meus livros, e tem a editora Viseu, que são as duas que eu conheço aí no Brasil. E a editora agora da Gisele Suardi, que eu vou ver o nome da editora dela, se vocês quiserem acompanhar, é Gisele Suardi, tem o Instagram dela. Depois eu posso botar no grupo também, para vocês saberem mais informação aí no Brasil. Ela é uma apresentadora de um programa aí, não sei se é da Rede Bandeirante ou Record, não sei qual o canal. E hoje ela está morando aqui nos Estados Unidos, então eu pude conhecer e ela tem essa editora aí no Brasil. Posso também passar o contato dela e vocês entrem em contato para fazer orçamento também, para a gente poder passar mais informações, porque aí eu já posso trazer na próxima aula uma prévia de valores para quem vai escrever. Mas uma coisa eu falo mesmo com todos vocês que estão aqui, por mais que seja, eu acredito que não é caro, não seja caro, porque o valor é rateado, né, para todos ali. Mas não deixe de contar a sua história, porque tudo na vida da gente isso pensa em investimento. Isso vai dar autoridade para você se tornar um escritor. Você vai estar deixando, vai plantar uma sementinha para o seu futuro. Muitas coisas portas podem se abrir. E às vezes, por exemplo, se for R$ 1.000, eu não sei, estou só chutando, tá, gente? Mas se for R$ 1.000, às vezes quando uma criança, um filho da gente adoece, a gente não se vira para conseguir comprar um remédio de R$ 1.000, a gente não dá um jeito. Às vezes porque a gente está com sonho e vai engavetar esse sonho por causa do valor. Então, não paralise, não, e Deus providencia. Eu acredito muito que quando a gente dá o pé, pisa, né, a gente põe o pé, Deus abre o mar. Se você sente no seu coração que quer escrever esse livro, escreva. E Deus vai abrir todas as portas para que você consiga pagar, para que tudo dê certo, mas não desanime. É só o que eu falo para vocês, porque é o que Deus faz o tempo todo na minha vida aqui. Tudo que eu quero, eu falo assim, todo mundo fala assim, nossa, mas você é muito corajosa. Eu falo assim,
quem me protege é Deus, Ele é meu Pai, então eu não tenho medo, então eu vou e, e faço. Pode me falar, Fábia? Boa tarde, galera. Time, né? É um time que aqui tem só as meninas, então dá para falar bonita. Já saiu o homem? Que eu não estou vendo todo mundo, não. E o que acontece? Eu também nunca era tão distante esse negócio de escrever livro, é um testemunho, na verdade, que eu vou dar. E mesmo que eu ouvi algumas mentorias, o Pablo sempre fala disso e tal, mas eu falava, meu, isso é muito longe, né? Parecia ser longe aqui no Brasil para a gente escrever um livro. E aí eu entrei aí no Five e eu tô com essa mudança de comportamento, com o meu corpo e um monte de coisas que vem acontecendo, né? E eu sempre compartilho. E a Nath é do nosso grupo aí, me chamou e falou, Fábio, você não quer fazer participação em um livro para escrever sua história e tal? Eu falei, meu Deus, eu escrever livro? Já me dá um frio na barriga, que eu não gosto muito de escrever, e aí, tipo assim, meio que comecei com as desculpas, né? Com as mentirinhas, né? Com as mentirinhas para mim mesmo. Mas eu falei para ela, tá bom. Aí falei, vou escrever. Só que o que aconteceu? Ela me falou, e aí eu queria saber como que, meio que ela me dá um norte de como, né, como fazer, só que ela sumiu do grupo. Aí eu, tipo assim, ela sumiu, aí eu falei, ufa, é o ponto que eu queria, não vou precisar mais escrever. Isso é sobre procrastinação, sabe? E bloqueio. Não vou precisar mais escrever, já vou, tipo, meio que fugir. Aí passou, menina, aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí vi a Hortência que falou de escrever livro. Aí eu falei assim, procurei ela outras vezes, não consegui falar mais. Aí eu falei, sabe de uma? Eu vou escrever sim, e vou começar a escrever o livro. E comecei a escrever. Um dia eu sentei lá na minha casa e comecei a escrever. E eu fui ficando, tipo assim, sabe aquilo vai te crescendo, aquilo dentro de mim foi crescendo. E eu fui escrevendo, outro dia parei, escrevi mais e fui. Aí eu falei assim, Aí eu baixei aquele chat GPT para eu fazer aquela caricatura lá de gibi. Depois eu falei, sabe de uma? Diz que dá para fazer tudo aí, vou colocar lá. Digitei. Gente, eu digitei lá o livro. Quando o chat GPT me deu um respaldo daquilo que eu escrevi, que, tipo assim, não era baboseira, vamos dizer, quando ele me mandou uma mensagem falando daquilo que eu escrevi, eu falei, Deus, é um fenômeno, não acredito que sou eu, é um fenômeno. Menina, agora aquilo cresceu dentro de mim. Aí eu peguei e falei bem assim, aí ele dá a opção se quer montar tipo um e-book, sabe? Aí eu fui mais além. Falei, eu quero. Aí ele colocou lá. Gente, quando mandou o prefácio, aí eu não sei fazer prefácio, eu falei, né? Vou colocar aqui, vamos ver o que dá. E eu fui colocando algumas coisas, que tudo foi eu que escrevi no caderno, e eu só digitei lá para me ajudar com a correção do português, de vírgula. Eu coloquei só para isso. Quando mandou o prefácio, gente, eu falei, uau, eu não acredito que faz tanto sentido isso. Sabe assim, eu me senti lá no pico do mundo. No pico do mundo. Sabe assim, a escritora, eu me senti. E, gente, o quanto foi crescendo. Eu nunca na minha vida eu sonhei com um livro. Na verdade, eu comecei a sonhar agora que eu também venci um bloqueio de sonho. Eu falei, eu nunca. Ixi, vai acabar a reunião. Puxa, e eu mandei o link errado, era para ter mandado outro. Se acabar, vocês entram no link novamente, por favor, que eu mandei e era para ter mandado outro. Desculpa, E aí gente. eu nunca pensei nisso. E quando eu vi aquilo, gente, eu falei, e a minha história, tipo assim, a minha história ali, escrito aquilo ali, gente, é aquilo mesmo, sabe? Tem umas coisas que é um cara que eu tenho como referência que o Pablo fala. Se a gente fizer o negócio, a gente colocar tudo aquilo que Deus falou ao nosso respeito, dá certo. Sai. A gente tem coisas dentro da gente que é um tesouro e que precisa ser lapidado, precisa ser extraído, precisa ser colocado para fora.
E aí eu tô achando um fenômeno, isso cresceu em mim, eu tô, tipo assim, escrevendo, eu falei, eu já me vi, você acredita que eu falei assim, o quanto de relacionamento que eu tenho, eu falei, eu tava falando pra minha amiga hoje, o quanto que vai valer a pena, o tanto de... Eu conheço gente a nível Brasil, porque eu mexo com confecção. E eu falei, esses relacionamentos todos... Como é? Entrou uma música aqui. E esses Ô, relacionamentos Samuel, se puder fechar seu microfone, por favor, Samuel. E esses relacionamentos todos que eu tenho de cliente, de confecção, sabe quando eu já me vi no dia do lançamento? Eu me vi nesse lugar, assim, tipo assim, um monte de gente desses relacionamentos que falei o quanto a gente não entende. Eu falei o quanto, por que que eu tô sempre no meio de gente? Por que que tanta gente me procura? Por que que tanta gente, tanta gente, tanta gente? E aí agora tá fazendo sentido por causa do livro. Eu falei, eu me vi nesse dia do lançamento do meu livro. Eu falei, gente, olha que fenômeno, assim, eu já até falei para os meus filhos, sabe? Eu falei, nasceu aqui uma mãe escritora. E é isso, assim, gente, todo mundo, a nossa história é tipo assim, parece, eu fui desbloqueada aqui em relação a isso, a sonho no Five, né, que eu nem sabia que eu não tinha, não sonhava, e em relação a esse livro, eu agradeço do fundo do meu coração, porque eu nunca imaginei na minha vida, eu ouvia o Pablo falar, a Elisa falar, e eu falava assim, meu, tipo, eu nunca sabia, eu falava, pode ser que um dia, sei lá, mas não gerava isso. Mas depois que a Nath despertou isso em mim, pra você ver, ela sumiu e apareceu ontem, viu, Thay? Gente, se cair, vocês voltem, porque eu quero só dar um fechamento aqui e quero falar sobre isso aí que a Fábia está contando para a gente. E ela apareceu ontem. Ontem era 11 e pouco da noite, ela me mandou mensagem. E aí que eu fui ver a mensagem dela, eu falei, agora ela apareceu. E eu já estou escrevendo, porque eu falei, não vou deixar. Mesmo que ela já despertou isso em mim, mesmo que ela sumiu, e que eu vou deixar aqui prontinho, e as coisas vão se movimentar. E aí, quando você falou do livro no dia da nossa reunião lá inteira, eu falei, meu, é para esse caminho que vai dar. E é isso. O quanto foi bom. Eu tenho gratidão aqui por isso, porque foi aqui através do Five também que nasceu isso daí, né? Que nasceu isso em mim de uma pessoa que nem me conhecia, me chamou no particular para fazer algo que eu nem sonhava e nem pensava. Então dá para ser feito. A gente pode ir além, sabe assim? E é isso mesmo que a Fábia está falando. Hoje em dia nós temos as IAs aí que faz muita coisa. O mais importante, a princípio, se você já até quer começar até a escrever, pode já começar, uma dica que eu dou. Você pode abrir uma Word ali, no Word mesmo, começa a escrever, vai escrevendo o que está vindo na sua cabeça, deixa vir. O mais importante é deixar as ideias virem. Vai deixando, vai escrevendo. Não fica, será que está certo? Será que está conjugando? Não preocupa nem se está certa a escrita, não. Só escreva o que está vindo na sua cabeça. Depois que a gente joga lá todo o texto no ChatGPT, ele vai consertar, estruturar da melhor forma. Hoje eu falo que as editoras não têm muito trabalho, não, porque o ChatGPT que já faz tudo, né? Então, você joga lá a sua história e quando você olha e lê, e eu vou dar dica como melhor escrever com o ChatGPT também, para que ele escreva a sua história assim, que seja uma história de inspiração, uma história motivacional, uma história que vai contribuir com a vida das pessoas, e ele vai transformar ali aquela história da melhor forma que o leitor possa ler e se mergulhar mesmo ali na história. Então, tudo isso, esse passo a passo, vocês vão ter, eu vou estar orientando em relação a isso. O importante é escrever. Então, já abra um arquivo ali, coloca meu livro, minha história, não sei, e começa a escrever o que está vindo na cabeça, o que vocês estão lembrando, e deixa vir, vai colocando. Depois o restante a gente vai fazendo as próximas etapas, eu vou orientando vocês. O importante, e o que a Fábia estava falando, o que acontece? Tudo que a gente coloca na nossa mente, tudo que está acontecendo nesse universo, tudo que tem aqui, que existe, um momento acontecendo na nossa mente. Então, se a gente coloca na nossa mente, acredita, começa a pensar sobre aquilo, vibrar naquilo, aquilo vai se tornar real. Então, em algum momento ela pensou, ela acreditou que ia acontecer. Às vezes ela nem focou muito, mas ela tinha essa vontade no coração. Vocês estão me ouvindo aqui? Eu entrei por outro link, tudo ok? Então, desculpa, aqui não pode homem não, né? Foi mal. Oi?
Foi mal, aqui não pode homem, desculpa. Pode, aqui para esse livro pode. Você quer escrever o livro? Eu quero dar glória a Deus. Você vai escrever conosco? Eu quero escrever algo pro céu. Se for pro céu, aí eu quero. Então, tá no lugar certo. Eu vou me É manter aqui conectado. mesmo. É aqui mesmo. Fique à vontade, tá? Essa Obrigado. aula eu não gravei, mas a outra a gente vai gravar, tá? Mas essa mais foi para conhecer, entender um pouquinho sobre o projeto. O Guilherme tá gravando, maravilha. Então, só para entender um pouquinho mais sobre o projeto, sabe, direcionar um pouquinho, né, por onde a gente vai começar, e depois eu vou, na próxima aula, a gente entrar com o conteúdo mesmo da escrita. Mas eu já estou deixando aqui claro para que quem quiser já pode abrir um Word ali e começar a escrever o que já está vindo na mente, sem ficar se policiando, tá errado, tá certo. Não, só escreva, deixa, porque lembra que nós somos templo do Espírito Santo, ele que vai agir. Não vamos querer interceder, não querer atrapalhar, não, deixa que ele vai nos conduzir e a gente vai escrevendo e depois vocês mesmos vão encantar com a história de vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode levantar a mãozinha aí, estou aqui para ajudar a esclarecer, tirar dúvida desse primeiro momento, Olívia, contribuir com vocês. Como você falou, na minha época também não tinha o chat GPT, né? Então a gente vê que a gente tem os aliados aí, né? A tecnologia a nosso favor. Mas além disso, eu creio que aqui mesmo nessa sala tem muitas pessoas que podem colaborar umas com as outras, né? Você aí com o seu trabalho, várias outras pessoas aqui podem ajudar nisso, porque se a gente for pensar aqui no Brasil, é em média de 8 a 10 mil por livro. Só que hoje a gente depende muito mais de uma editora quando esse livro ele é do início ao fim sobre um determinado assunto, né? Como é uma questão de coautoria, eu creio que isso é muito mais simples. E, de repente, a gente nem precisaria de uma editora, a gente poderia fazer tudo em casa mesmo. É claro que, para gerar mais valor, a editora, ela agrega, né? Então, como você falou, é sobre um legado, é sobre um registro, a gente sabe que um livro fica de posse, né, do seu nome ali por 100 anos. Depois de 100 anos, aquilo pode ser difundido, qualquer pessoa pode reescrever sobre aquele determinado assunto, né? Ele fica aberto, mas por 100 anos ele está sob o seu domínio, né? Sim. Mas eu creio que entre nós aqui a gente consiga fazer essa troca, sabe, de conhecimento, de prestação de serviço mesmo, e que a gente pode obter isso de forma mais prática e mais rápida e menos onerosa, entende? Não que a gente não vá registrar, mas seria uma possibilidade também, por que não? A gente contaria só com o apoio externo de uma gráfica para impressão. O restante seria tudo uma ajuda aqui compartilhada mesmo, sabe? Eu acredito que quanto mais a gente puder enxugar esse custo, melhor, né? Para a vontade nossa aqui é de escrever a nossa história, né? A gente não está querendo o que vai acontecer depois, é Deus que vai agir, né? Então, se hoje o chat GPT já faz tudo, que a gráfica hoje não tem trabalho, igual você escreveu, eu escrevi. Antigamente, eu como mentora, eu tinha que ler todas as histórias dos meus alunos para ver se estava de acordo, se aquilo, eu tinha que ler como uma leitora ali mesmo, se ia conectar. Hoje em dia, o chat GPT já entrega tudo isso pronto para a gente, a ortografia, tudo certinho. Então, o que a gente precisa mesmo é a gráfica da produção, né, da impressão do livro ali. Então, se tem alguém que sabe de design no grupo, que eu acredito que deve ter gente aqui que sabe fazer design, fazer uma boa capa, fazer tudo isso, jogar o nosso livro, né, em formato de um livro, às vezes a gente já vai economizar custos aí e só paga por uma gráfica mesmo na impressão. Também pode, né? E o registro, né, que é importante a gente ter os direitos autorais, né, tudo certinho para que ninguém depois possa pegar esses direitos e comercializar. Então, os direitos autorais é importante a gente ter também, né? Porque hoje em dia tem gente para tudo, né? O último livro que eu escrevi mesmo, a gráfica daqui, ela pegou os direitos autorais para ela.
Então, assim, foi uma falha, ela não devia ter feito isso. Então, ela mesma publicou o livro na Amazon. Então, por isso que eu falo que a gente tem que saber direitinho com quem a gente está fechando. Não foi o meu livro, foi em coautoria. Eu não estava participando diretamente do processo dos bastidores, né? Eu estava na parte ali de coautoria mesmo, só escrevendo e dando apoio. Quando alguém tinha alguma dúvida, eu ajudava, mas eu não participei como líder do projeto. E aí a gráfica fez isso. E eu falei assim, isso é errôneo. Falei com a pessoa do projeto, eu falei assim, pode resolver isso. E expliquei para ela. Eu falei assim, são vários livros escritos e publicados. A gráfica não tem. Na hora que ela mandou a mensagem para a gráfica, para a editora, né, ela tirou na hora o livro da publicação, porque ela publicou, quer dizer, ela já estava ganhando direito dos livros que não era responsável pelo projeto, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Oi, pode falar. Eu vou pontuar, né? Essa parte de design aí eu até manifestei lá no grupo dos homens, né? Eu trabalho com marketing design desde 2009. Então, essa parte aí, eu até falei com a Évora, falei assim, quer ajuda para fazer o livro? Ótimo, porque eu tenho muita experiência com diagramação e etc. Então, isso aí não é o desafio. Sobre essa parte de direito autoral, né? Eu acredito que direito autoral é uma coisa que tá legado. Propriedade intelectual é coisa do passado. Uma vez você está na internet, uma pessoa pode pegar simplesmente, você vai lá, registra no ISBN, Biblioteca Nacional. Se a pessoa pegar o livro como um todo e ela fizer uma porcentagem de modificação básica, ela consegue também registrar a mesma história no ISBN. Então, no final das contas, a propriedade intelectual ela não vai valer de muita coisa e esse é um investimento mais para proteção do que diz respeito a usar a justiça estatal para resolver problema de propriedade intelectual. O que vai fazer as pessoas verem valor na obra é exatamente a gente garantir que a gente vai chegar na ponta, né? E aí, para isso, a gente tem a Amazon KDP lá, que as pessoas têm usado para fazer os livros infantis, etc. Ou seja, quem publica primeiro, pega primeiro, né? E se alguém replicar a obra, naturalmente alguém vai ver que, ó, essa obra já foi de outro lugar. E aí é onde a divulgação vai contar mais do que a obra em si, né? E você sabe, então, sim, eu acho que esforço mesmo de registro é muito melhor. Imprime uma versão do livro, lacra, manda para você mesmo a versão do livro lacrada com recebimento de AR e caso aconteça de alguém plagiar o livro, processa a pessoa e dá o envelope lacrado para o juiz no momento da audiência, comprovando que aquilo ali foi escrito antes da data de publicação daquela pessoa. Ou seja, a pessoa ela vai perder em juízo de qualquer jeito, porque se a pessoa plagiar, ainda assim vai ter que processar ela de qualquer forma. Então é uma forma de não ter que pagar a taxa do ISBN, porque a não ser que o ISBN ajude na questão de autoridade para falar assim, não, esse é um livro bom porque ele está registrado na Biblioteca Nacional, e aí obviamente eu não entendo disso, se isso é importante ou não é. E fica até minha dúvida sobre isso com relação ao registro do ISBN aqui. Sim, eu, pelo menos, assim, eu tenho direitos autorais, né? Eu acho, assim, os meus livros, né? Eu acho importante ter. Se, por exemplo, esse último livro mesmo, se a gente não tivesse o direito autoral, o livro podia ser comercializado lá pela Amazon, porque o cara colocou o direito dele autoral sem a consciência, sem a responsável pelo projeto, né? Mas aí também fica a critério de vocês, isso eu não vou intervir. Se vocês falarem que não querem direitos autorais, eu estou aqui só para ajudar no processo mesmo da escrita, do desenvolvimento de todo o projeto. E aí, como você falou, você também a Amazon, ela imprime também. Então, acho que tem um processo de impressão do livro. Se você já faz todo esse processo de diagramação, de capa, design, etc., a Amazon faz esse processo também, se eu não me engano. Eu não sei se é só o digital, mas também o impresso. Não sei se cobra uma taxa mais cara para chegar ao impresso. Mas é bom depois verificar junto com a Amazon daí do Brasil se funciona assim, porque eu não sei, porque tem uma diferença da Amazon do Brasil com a Amazon daqui, né? Então é bom ver direitinho como que funciona. Mas isso é fácil, é só entrar em contato com o chat deles lá e eles já respondem a gente. A Hotmart também eu acho que faz esse processo. Só tem que, quando
colocar, eles não gostam muito, porque eu falo que eu já tentei fazer isso, eles não aceitam. Se colocar o livro na Amazon, tem que ficar na Amazon, não pode ir para Hotmart, porque eles têm um. Se vê que o livro já está na Hotmart, já está na Amazon, eles não aceitam e fica nessa briga entre eles. Ou você coloca só numa plataforma. Não sei se mudou, tá? Eu estou falando isso de coisa de 1 ou 2 anos atrás, eles não aceitavam. Aí pode ser que talvez hoje aceita. Também não sei dizer a respeito isso. Eu queria trocar os meus livros, eu queria botar na Hotmart, e ele já identificou que meu livro estava na Amazon e eles não aceitaram um dos livros meus. Então, a Hotmart, né? E a Amazon também, ele pede exclusividade, quando às vezes a gente vai colocar um livro lá. Tem esse critério também. Mas isso aí é coisa já lá no final, que a gente vai atrás ver. Mas é bom a gente já começar a pensar antes, porque a gente já está começando o processo em qual plataforma a gente vai colocar também. A gente vai falar também sobre o processo de divulgação do livro, mas eu depois vou dar uma pincelada melhor, mais no finalzinho, mas a gente já é importante, como a gente vai escrever um livro, a gente já começar a fazer o marketing ali, começar a divulgar que nós estamos escrevendo um livro, que esse livro vai ser publicado em tal data. Depois que a gente definir as datas, tudo certinho, porque isso também, eu não sei como que vai ser a comercialização do livro, se o livro vai ser revestido para todos os coautores. Também isso é quase que tem que ser discutido, isso que vai para todos os autores, o valor vai ser rateado, ou se o investimento desse livro ele vai para, não sei, para alguma instituição, aí também é coisas que tem que ser conversadas depois. Até anota aí, Tayane, para depois a gente já passar isso na reunião para ficar bem claro. Né? Porque tem, por exemplo, os livros que a pessoa fala assim, não, eu quero que esse livro, toda a verba dele vai para uma ONG. Não, esse livro aqui eu quero que ele rateia para todos os coautores, a venda dele. Então, tudo isso tem que ser discutido para ficar bem claro, para não chegar no final do processo e falar assim, eu escrevi o livro e eu não estou ganhando nenhum real por esse livro, né? Então, é bom a gente ter tudo bem claro para todos aqui, para não surgir dúvida nenhuma no processo. E aí, essa divulgação que eu falo Ok, Tatiana, já até ultrapassei aqui um pouquinho. A gente já está finalizando aqui para não tomar, porque hoje é um sábado, né? Dia de todo mundo estar com a família. Mas é isso, começar já divulgando, nem não for no boca a boca, eu estou escrevendo um livro. Nosso livro vai ser lançado. Quando? Daqui a pouco a gente vai divulgar a data, porque a gente já começa a fazer um movimento para o livro, porque quando ele for lançado fica fácil vender. Então, levar para a igreja, pode vender no evento. Quem faz palestra, por exemplo, eu faço palestra, eu posso levar meus livros para palestra, vocês podem pegar os livros de vocês aí nos eventos que vocês estão indo e vender também, né? Então, é um jeito da gente estar divulgando também os nossos livros. Fazer lives para falar que está escrevendo, que o livro vai ser lançado, que já começa a pré-aquecer o público para vender, porque ele pode se tornar um best-seller mais rápido. Sugestão, tá? Acho que 300 unidades já viram um best-seller, né? 300. Eu acho que é isso. Não, no Brasil eu não sei se é só 300. Aqui nos Estados Unidos eu acho que é mais ou menos isso. No Brasil eu não sei se diminuiu. Mas acho que era mais, não era não? Eu não sei. A última notícia que eu tive era 300. Sobre a questão do print on demand, é o KDP. Você coloca lá, você pode disponibilizar como e-book, e aí se a pessoa quiser, a gente manda o PDF com as marcações lá, e aí eles fazem a impressão sob demanda e manda para casa da pessoa. Na Amazon, né? Na Amazon. O processo é igual, é porque a plataforma de back-office ela é a mesma dos Estados Unidos. Sim. Maravilha. Então, acho que a gente não precisa investir muito com essa parte de gráfica editora, né? Que é caro. Eu falo, a editora, hoje, depois das IAs, não precisa de editora não, viu? Porque eles, na minha época, era 15 mil, 8 mil, que eu publicava os livros, né? Hoje eu não sei nem quanto que elas estão cobrando. Mas é bom se a gente puder enxugar o máximo possível para ficar mais barato para todos, ou talvez até saia gratuito, né? Só o esforço nosso mesmo, o tempo nosso de escrever fica melhor e aí incentiva mais gente a escrever, né? E ter uma quantidade também, a gente procura ter o máximo de pessoas ali, pelo menos no mínimo umas 30 pessoas, para não ficar um livro muito fino.
Então, pelo menos umas 30 pessoas já fica. Eu vou mostrar para vocês um livro com 30 pessoas, com 5 pessoas que escreveram o livro. Só um minutinho. A Tícia hoje me deixou mais aliviada, porque na hora que a Lívia começou a falar que a gente escrevia, que a gente era boa quando escrevia texto na escola, eu falei, pô, porque eu nunca fui boa. Eu não tinha facilidade nem na escola, Lívia. Aí eu falei, na hora que a Tícia falou, eu falei, não, então tá tranquilo. Não, mas eu também nunca pensei em escrever, não, viu, Tayane? Nunca passou na minha cabeça escrever. Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu não nem tinha ideia como que eu escrevi. Esse livro aqui foram, acho que 50 mulheres, se eu não me engano, que escreveram ele. Não sei se dá para ter noção, dando para ver aí esse livro. E esse aqui foram com 30 mulheres. Só que esse aqui nós escrevemos, se eu não me engano, 3 páginas. Acho que foi 3. 4 páginas. Nesse daqui foram mais mulheres. Esse aqui nós escrevemos 5 páginas. E foram 30 mulheres. É um livro menor, comparando. Dá para ver, né? Pouquinha coisa. Bem menorzinho. Mas a largura, a espessura deles é quase a mesma. Tá vendo? Tem uma noção? Então, assim, aqui foi mais mulheres, menos página. Aqui foi mais mulheres. Então, se for muito pouco, se for mais mulheres, ótimo. A gente fez escrever uma página e umas 5 páginas para a gente escrever. Aí vocês podem estar perguntando, mas 5 páginas é muita coisa. Não é, gente. Quando a gente começa a colocar no papel, daqui a pouquinho já tem 5 páginas. Eu, às vezes, eu sento para escrever, quando eu olho, eu já escrevi 15 páginas. Então, não é. Não precisa achar que é muita coisa, não. E aí, se for menos mulheres, homens, né? Que aqui nós temos homens, graças a Deus. Desculpa, viu, meninos, que eu estou falando aí só das mulheres. Se for menos pessoas, aí a gente sugere que escreva mais páginas. Então, dá mais espaço para escrever, de 5 a 10 páginas. Isso vai depender muito da quantidade de pessoas que vai entrar nesse grupo e está disposta a escrever, né? Ok, meninas e meninos. Só para falar sobre isso que a Tayane comentou, o que acontece, Tayane? Tem pessoas que não têm nenhuma habilidade para escrita. Aí, se for uma pessoa conhecida, só falando desses bastidores, né? A própria editora, ela vai até a pessoa e fala, gostaria de escrever um livro seu, o que você acha, tal, tal. Aí a pessoa deve falar, nossa, mas eu nem escrevo. Ela, não, nós vamos escrever. Então, faz lá uma entrevista com a pessoa, e aí a própria editora faz todo o trabalho, entendeu? Muitos são convidados dessa forma. Outra situação, eu tenho, como a Lívia falou, quem escreve uma vez, escreve a vida inteira. Então, eu tenho vários assuntos escritos, eu não terminei. Por quê? O livro você precisa de foco, né? Você precisa marcar a data. Exemplo, se a gente falar que, nós vamos entregar o livro em agosto. Então, todo mundo vai correr para essa data. Ainda estou colocando muito prazo, né? Dá para fazer antes. Mas a questão é o seguinte, eu preciso destinar ali uma data para que eu possa me disciplinar em fazer. E certa vez eu fui passar um contato de uma pessoa da editora para a editora, né? E aí ela falou assim, e aí, Tiziana, vamos fazer mais um? Alguma coisa assim? Aí eu falei, não, eu confesso que eu estou sem foco nesse momento, então eu vou aguardar um pouco, porque eu preciso escrever. Ela, é você que gosta de escrever, né? Ou seja, ela estava se oferecendo ali para escrever para mim, entende? Então, assim, existem vários formatos, né? Mas claro que eu, por exemplo, quando eu peguei o meu primeiro livro, foi de chorar. É como se um filho, de verdade, né? Tivesse nascendo ali. Eu conversei com um senhor também, lá da igreja, e ele publicou o livro dele, e ele, de forma assim, tão humilde, ele disse, Ana, você acredita que eu chorei? Eu falei assim, mas não é só você, não, porque, de fato, a escrita, né, quando você faz ali, a escrita terapia. Além de você se curar sobre aquele determinado assunto, né, que você está escrevendo, gera essa questão mesmo da sua produtividade, do seu resultado, da sua produção. Então, é muito valioso. E não é meramente alguém lá escrever para você, para mim perdeu o sentido quando ela falou isso, mas eu vi que era possível.
Então, só para vocês entenderem o quanto é fácil escrever um livro. Né? Igual eu ia falar, eu escrevo todos os dias. Ou seja, um pensamento seu, a gente não manda mensagem para as pessoas, uma mensagem dessa, ela pode ali ser, né, amplificada, gerando um corpo a ponto de ser o quê? O tema central de um livro, entende? Isso. E hoje está muito fácil, é igual as meninas estão comentando aí, é muito simples, não é na época que eu escrevi, que eu tinha que, né, todo aquele trabalho. Hoje, a nossa turma que nós escrevemos esse livro, as meninas tinham algumas que tiveram muita dificuldade e falou assim, Lívia, eu não sei nem o que eu estou fazendo nesse projeto, você me ajuda? E eu falei, vem no meu privado que a gente vai agendar, e ajudei as meninas. Então teve uma que ela falou assim, Lívia, eu não tenho tempo para parar para escrever um livro. Eu falei assim, vai gravando no IA. Todo dia você vai gravando, vai colocando lá os seus pensamentos, o que você quer, vai gravando, e deixa, não importa. Ah, mas se escrever outro assunto? Não, você fala assim, esse assunto é sobre o livro, eu ensino a parte também, aí vai, coloca aquela história, tudo verbal, você não precisa escrever nada. Aí depois você fala assim, agora transforma, né, isso aqui no capítulo do meu livro. E aí vai, pega todos os seus áudios e transforma tudo nas páginas que você tem que escrever. Então, hoje está muito fácil. Então, você está com... eu não quero escrever, não tenho tempo, eu estou corrida, não tenho... Na hora que estiver no banheiro, tá lá, descansando, vai lá e conversa com o IA, fala um pedacinho e deixa, não importa. Eu não sei, mas porque eu conheço, tem gente que adora um banheiro, parece que é um momento de relaxamento, né? Então, nessa hora, já conversa com o IA e já escreve as suas coisas. E vai gravando, escreve não, conversa, grava no IA, o IA tem a parte de gravação. Então, tem lá, você aperta, tem a escrita, que você pode digitar as suas perguntas ou o seu texto, se quiser, ou você pega, aperta o gravador, na onde que tem, acho que é um microfone, alguma coisa nesse sentido. Então, você aperta ali e fala, hoje eu quero contar a minha história de quando eu era criança, aconteceu isso é assado, e vai contando, não importa. Depois termina, você já deixa no início, já falando para a IA que esse texto que você está falando, o que você está falando ali é sobre o seu livro. Porque ela depois precisa juntar todas as informações, que vão supor no decorrer do dia, você usou o IA para escrever uma coisa, outra coisa. Não, ela tem que entender, porque senão ela também fica até bagunçado, né? Então você falou, olha, eu vou gravar agora um pedacinho do trecho do meu livro, e depois eu volto a gravar novamente. E aí você fala a sua história, vai deixando, aí depois você pede a IA. Agora junta todos os áudios que eu falei sobre o meu livro, e aí ela vai e junta todos aqueles áudios e transforma na sua história. Então hoje, como diz, só não escreve quem não quer, né? Porque tá fácil demais, não precisa nem escrever, é só falar. E quem vai escrever é a IA, né? Então, aproveita a oportunidade, é uma chance grandiosa que o Five está dando. Nem todo mundo está tendo essa oportunidade de escrever, e ainda a gente, assim, eu estou aqui para contribuir, ajudar. Se tiver alguém que às vezes tem mais recatado, eu não quero falar no público, eu não sei, manda uma mensagem no privado, Lívia, você poderia me ajudar? Eu estou com essa dificuldade, assim, não tem problema, gente, me manda mensagem, a gente agenda um horário e eu vou ajudar na dificuldade que você está. O importante é escrever, e eu estou aqui para contribuir, e quero que vocês contem comigo o que for necessário. Eu posso perguntar no grupo? Tudo? Pode, pergunta, que assim que eu puder responder, eu vou lá no grupo, respondo, porque a dúvida de um, às vezes, é a dúvida do outro, e aí eu respondendo ali no grupo, eu também estou ajudando alguém que está precisando dessa informação, e às vezes só não teve coragem de se expor ali no grupo. Então lembra que é uma família, nós somos, né, estamos todos no mesmo barco, e aqui é um para contribuir com a vida do outro, e eu me coloco à disposição para continuar ajudando vocês no que for necessário, tá? Se tiver mais alguma pergunta, podem perguntar. Se não, as meninas quiserem falar alguma coisa, a gente vai finalizando por aqui. E aí a Tayane deixa uma enquete no grupo para a gente marcar a próxima reunião, para já começar com o conteúdo mesmo da escrita. Deu para trazer um pouco de clareza para vocês, gente, hoje? Muito bom, Lívia. Muito obrigada aí de novo pelo seu tempo, né, por contribuir conosco. E por mim já fica agendado. Se a Lívia tiver disponibilidade, próximo sábado, mesmo horário, né, e durante a semana as pessoas já vão aí escrevendo algo que está, né, ardendo aí no coração. Vão passar um Google Forms também para a gente entender sobre isso, né, e ver onde a gente pode auxiliar, para a gente ir incrementando aqui, né? Isso.
E é bom mesmo colocar num formulário, porque vocês agregam melhor, a gente está dando esse apoio aqui para vocês. Então, respondam mesmo o Google Forms, porque contribui muito mais. Porque a dor de um, como eu falei, pode ser a dor de outro também, só que às vezes ele nem colocou ali no formulário, a gente vai conseguir ajudar, né, em todo o processo. E contem comigo sempre, viu, gente? Gratidão por esse momento. Eu sou muito grata por vocês estarem confiando a mim, né? Por estar aqui com vocês. E estamos juntos aqui, vamos aprender juntos e vamos fazer esse livro acontecer. Abaixo dele como diz, Deus está sobre a nossa proteção e Ele vai nos conduzir. Então a gente não tem que temer a nada. Deus vai nos orientar a escrever a história da melhor forma, do jeito que Ele quer, não do jeito que a gente quer, mas do jeito que Ele quer que a gente escreva. Só vamos fazer e confiar. Amém. Muito obrigada, viu, Lívia, pelo seu tempo, igual a Tice falou, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, para você abraçar esse sonho aí que ardeu nos nossos corações, né, e vir junto. Eu, durante a semana, eu vou passando, né, o pessoal para estar entrando nesse grupo, a gente vai criar esse grupo, né, Tice, aí, para a gente direcionar melhor, mas aí os homens também vão falando sobre esse grupo, no grupo dos homens. A Lívia está representando as meninas e a Polly dos Estados Unidos, a Polly também sempre participa dos Estados Unidos, né? Também fala com as meninas de lá, porque, né, vai ser uma coisa conjunta, né? Todos os fives, então, assim, que todos possam participar e ter é uma oportunidade que a gente está tendo, né? Que todas nós possamos estar abraçando essa oportunidade. Muito obrigada, viu? Por nada, Guilherme, gratidão. muito obrigada também, Guilherme, por estar aí à disposição e disponível aí para diagramação, né? O design também, que é importante, né? Contamos com você. Eu já falei com o Everton sobre isso aqui no grupo, ele já falou perfeito. Aí eu vou só, já que está encerrando, Olivia, eu posso publicar de forma pública isso tudo que eu gravei aqui no canal do 5AM lá no YouTube? Pode, não tem problema não, pode ficar à vontade. Não, é porque geralmente quando tem esse tipo de situação, eu coloco como não listado, ou seja, só as pessoas aqui teriam acesso através do link na comunidade ou no chat. Mas se é sobre Deus e a ideia é a gente multiplicar, de alguma forma a gente já falou da palavra de Deus aqui, certo? E aí, quando um vídeo desse ele vai a público, você tem acesso a toda a internet e aí as pessoas elas começam a ver que a obra de Deus reúne pessoas que realmente podem multiplicar na vida umas das outras. Então, eu acho que seria interessante colocar isso como público para a internet inteira poder acessar. Por isso que eu estou te perguntando, entendeu? Fica tranquilo. Aqui a gente está servindo a Deus. Por mim eu não importo, tá? De coração mesmo. E a gente tem que servir a Deus e coloca onde você achar melhor. Pela minha imagem, pode ficar tranquilo, tá? Então, beleza. Pode ficar, tá? Eu vou já subir o vídeo lá e aí eu mando o link pra Tice. No grupo dos homens eu coloco lá, aí ela coloca no grupo das mulheres, ou Tayane também. E olha, para vocês verem o quanto Deus é grandioso, como esse projeto é dele, né? Que eu falo que o propósito não é nosso, o propósito é do Pai, né? Ele só usa a gente, né? Somos apenas instrumento na vida dele, que o Guilherme já se prontificou, né? De ajudar, né? Então, Deus vai colocando as pessoas, a gente só precisa ir lá e fazer. Não que cabe a nós, né? O restante ele vai providenciando. E nós vamos publicar esse livro aí com muito sucesso, com fé em Deus. Amém. E vai ser best-seller, viu? Também, eu já penso lá no best-seller. Amém. Ajudar muito a impactar muitas vidas. Lembra que não é sobre nós, que é sobre o propósito que Deus quer conosco, que a gente possa levar muitas pessoas. Porque se a gente fica pensando que é sobre nós, às vezes a gente fica desistindo dos nossos sonhos, né? Deixa o nosso ego agir. E não é sobre nós, é a nossa história que nós podemos contar da melhor forma para impactar muitas vidas, enquanto a gente deixa a nossa história engavetada num papel, ou, né, só não coloca a público, a gente pode estar deixando de curar uma vida aí fora. Então, vamos pensar no próximo. Gratidão, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, que Deus continue abençoando, queimando o coração de vocês esse sonho, e que seja enriquecedor cada palavra que vocês começarem a escrever agora por diante, que Deus traga muita clareza na mente de vocês, para que cada palavra que vocês
forem escrever ali seja direcionada por Ele através de vocês. Um beijão e tenham um final de semana maravilhoso e abençoado. E contem comigo, tá? Sempre estarei à disposição. Aqui no grupo tem o meu número pessoal. Se alguém quiser falar no privado, só conectar comigo que estarei à disposição, viu? Gratidão a todas. Todos. Ó, Guilherme, vai acostumando, viu? Eu vou consertando. Pode Daqui a ficar pouco eu vou falando tranquilo. todos, porque como trabalho mais com mulheres, né? Não, eu não tenho essas preciosidades, não. Todo mundo se conhece aqui, o ego não entra na minha vida. Ai, que bom, fico feliz. Pois é. Guilherme, Douglas, o Caldão passou por aqui também, ele está com um livro já prontinho para sair, então com certeza foi de grande relevância aí para nós, viu, Lívia? Obrigada. O Douglas falou que já tem até o nome do livro, já deu um passo aí. Isso aí, lembra que nós estamos aqui para plantar, né? Deus quer que a gente distribua nossos talentos. Se a gente não, né, multiplicar os nossos talentos, ele vai passar para outra pessoa multiplicar, e nós não podemos fazer isso, deixar isso acontecer, né? Se ele já deu essa vontade no nosso coração, nós temos que seguir em frente e multiplicar esses talentos que todos que estão aqui têm, né? Fazer a nossa parte. Foi ótimo, gente, estar aqui com vocês. Obrigada. Beijão. Tchau, Fiquem tchau, com tudo. Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente.